Vamos ler a palavra de Deus. O texto que está no Salmo 71. Todo salmo é conhecido como Salmo do Ancião. Embora o autor não esteja identificado, mas a maioria dos escritores acham que ele foi escrito por Davi na sua velhice. E quando você lê o Salmo 71, pessoal que já tem acima dos 70 anos ou 60 se identificam com este salmo. Mas eu quero ler a partir do verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 71, verso de número 6 em diante. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Verso de número 9. Glória a Deus. Todos juntos. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. O amor de Deus pelos seus filhos está revelado em toda a sua palavra. A palavra revelada é uma das maiores provas do amor de Deus, pois na Bíblia, na palavra de Deus, ele expressa o seu propósito e o seu cuidado por todos nós. Mas, pensando aqui na missão Caleb e no nosso congresso de idosos de 2024, nesta mensagem eu quero meditar especificamente sobre as promessas de Deus para os seus filhos idosos. Na cultura do nosso país, são considerados idosos todos que têm idade igual ou acima de 60 anos. Nós entendemos que chegar aos 60 anos não é apenas um querer. Chegar aos 60 anos, ou a fase da velhice, ou a idade do idoso, é chegar na plenitude das promessas de Deus. Não é para quem quer, é para quem Deus dá o direito de chegar aos 60 anos, ou mais. Muita gente boa, muita gente boa, muito melhor do que eu e você, não chegou a 60 anos. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, chegou a 50 e poucos anos. João Batista perdeu a cabeça, talvez com 32 anos na prisão. Então, por que eu tenho o direito de reivindicar a Deus que eu quero ser um ancião? Você já parou para pensar nisso? Então, a velhice ou a fase do idoso é um motivo para você celebrar, para você glorificar a Deus. E é por isso que nós temos a nossa missão Caleb.
porque a nossa igreja, ela se preocupa com todas as faixas etárias, desde aquele que está nascendo, deixando o útero e entrando na vida, até aquele que está mais próximo do céu, não importa a sua idade. Recentemente, eu, na presença dos meus netinhos, sábado, estava todo mundo lá em casa, e às vezes eu chamo a Thelma, minha velha, vem cá meu amor, minha velha para cá, minha velha para lá, ela me chama de meu velho. Primeiro ela me chamava de príncipe, agora é meu velho. E aí, eu chamando de minha velha, a minha netinha Sara ficou revoltada, colocou a mão na cintura e disse: vovó, a vovó não é velha, ela é idosa. E eu fico preocupado, porque nesta geração da maquiagem, nesta geração onde as pessoas tentam esconder as suas fragilidades, as suas fraquezas, através de plásticas, de pintura do cabelo, e eu não estou recriminando ninguém que pode fazer isso, faça, não há problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo a você é que não tenha alto preconceito de ser velho e de ser idoso, porque só tem o privilégio de ter cabelos brancos ou rugas a quem Deus vai esticando a vida. E uma coisa mais interessante é que a maioria dos bilionários do mundo, não sei se você está sabendo, estão gastando fortunas em pesquisas, em laboratórios, para entender como as células param de se reproduzir e porque as células começam a morrer, na tentativa de dar longevidade ao ser humano. Eles querem um pouquinho mais de vida, eles querem mais alguns dias e alguns meses. E você, quanto gastou para estar aqui no culto da Missão Caleb, com os seus 60, 65, 70, 90 anos? Então celebre a Deus, louve a Deus, engrandeça a Deus, exalte a Deus e diga: eu sou um idoso abençoado por Deus e para servir a Deus de todo o meu coração. O propósito da nossa missão, da Missão Caleb, é fazer com que você entenda o seu valor em Deus, a sua compreensão do amor de Deus por você, do propósito de Deus para a sua vida, e você viva essa plenitude de Deus. E nós encontramos na Bíblia muitas promessas. Na Bíblia tem mais de 32 mil promessas, de modo geral para todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adolescentes, homens e mulheres. Mas eu quero destacar aqui promessas que Deus fala especificamente para o idoso. Número 1, primeira promessa: salvação em Jesus. Se você ler o Salmo 91, verso 14 a 16, diz assim: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei, saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem esteve aqui no sábado, ouviu o testemunho da irmã Teresa, e ouviu o testemunho da outra irmã,
Isabel. E eu fiquei maravilhado, não pelo fato da idade delas, de 85, a outra 87, mas porque as duas testemunharam que aceitaram a Jesus, uma com 71 anos, a outra com 74 anos. O maior presente, a maior bênção de Deus para o idoso é a salvação em Jesus. Nós temos muitos idosos que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que é filho, que é crente, você que já tem a Jesus como Salvador, você que é adolescente, que já entregou a vida a Jesus, você que é mais novo, que ainda não chegou à faixa dos idosos, você tem uma missão de levar o Evangelho para o teu avô, para o teu bisavô, levar a salvação de Deus para ele, enquanto ele tem consciência, enquanto ele está apto para compreender o amor e a graça de Deus. Eu quero dizer para os irmãos idosos, de coração, de amor para vocês, os cabelos brancos de vocês não garantem salvação e entrada no céu. Tudo que vocês fizeram de bom, criando os filhos e deixando talvez um legado para a família de vocês, não garante a entrada de vocês no céu. Assim como a criança e qualquer faixa etária só entra no céu quem entrega a sua vida a Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A sua experiência não garante a sua salvação. O tempo prolongado não fará Deus esquecer dos seus pecados. Às vezes, a gente vê um idoso de cabelo branco, a gente se enche de misericórdia, mas muitos estão na velhice, corroídos pela culpa, porque carregam erros, falhas e defeitos da sua juventude, do seu passado, muitas vezes mergulhado na tristeza e na melancolia. Não importa o que você cometeu, o pecado que você errou, e talvez você diga: pastor, eu estou com meus 80 anos de idade, eu não tenho mais nada para dar para Deus. O que é que Deus quer de mim ainda? Deus, Ele quer o teu coração, Ele quer te salvar, Ele tem um plano eterno para a tua vida. Porque ainda que você tenha vivido 60, 70, 80, comparado com a eternidade, a nossa vida longeva é uma gota comparada ao oceano. A tua vida será maior na eternidade, em comunhão com Deus, na presença de Deus. Os idosos que estão aqui, vocês sabem que a faixa etária mais difícil para entregar a vida a Jesus são os idosos. Eu já ouvi muito na cara alguém dizer assim para mim, quando eu faço evangelização e eu encontro um idoso. Hoje não, porque meu cabelo já está branco, eu já tenho alguma moral para dizer: olha, respeita meu cabelo branco também, porque já está começando a ficar branco. Mas quando eu era mais novo, 30 anos, que pregava o evangelho, geralmente o idoso olhava para mim e dizia: me respeita, respeita meus cabelos brancos. Você acha que eu vou largar os meus ídolos, as minhas tradições, por um negócio que você está me falando aqui e dizendo que eu estou errado? Mas eu quero profetizar para vocês, irmãos da Missão Caleb, os cabelos brancos de vocês são os maiores testemunhos para vocês ganharem outros idosos da faixa etária de vocês. E hoje a tecnologia está muito fácil. Se você tem condições de telefonar, de ligar, tem muitos idosos perdidos na internet,
Idosos no Facebook, gastando tempo inútil. Sabe o que você pode fazer com esse celular? Ligar para os teus netos, ligar para o teu filho, ligar para outro idoso, falar de Jesus, pregar o evangelho para ele, ocupar o teu tempo como missionário. Jesus quer salvar todos os idosos. Não importa a sua idade, você é importante para Deus. Há um lugar reservado no céu para você. Teu lugar é o céu. Deus ama tanto os idosos, que em Lucas capítulo 2, verso 36 a 38, conta a história de Ana. A Bíblia diz que ela tinha 84 anos, e ela ouviu, ou leu na Bíblia, compreendeu pelas palavras proféticas, que o Salvador seria apresentado em Jerusalém. E a palavra de Deus diz, no verso 37, diz: agora era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Repita comigo: noite e dia, com jejuns e oração. E chegando naquela hora, que hora? Na hora em que José e Maria foram apresentar a Jesus ao Senhor, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. 84 anos, ela na igreja, ela pregando, ela queria ver Jesus, mas depois de ver Jesus, você pensa que ela queria morrer? Não, ela se tornou uma missionária em Jerusalém e disse: ele nasceu, ele nasceu, ele nasceu, ele nasceu. Chegou a redenção de Israel. Nessa noite eu quero desafiar toda a missão Caleb. Faça uma lista dos seus amigos que ainda não têm Jesus. Faça uma lista dos seus colegas, enquanto ainda estão vivos. Converse com eles e fale de Jesus. Segunda promessa na Bíblia para os idosos: a plenitude do Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28 diz assim: e acontecerá depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão sonho, e os seus jovens terão visões. Por que Deus inclui aqui filhos e filhas? Inclui os jovens e inclui os velhos, porque a palavra de Deus não está falando de geração humana carnal, está falando de geração espiritual, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, carne nova, carne mediana e carne dos velhos. Jesus está dizendo que esse cérebro cansado, que essa pele enrugada, que esse cabelo branco não deixará de ser a morada do Espírito Santo de Deus, e Deus virá para habitar em você, e você será cheio do Espírito Santo. O que eu acho lindo é que os vossos velhos sonharão. Por quê? Porque geralmente aos velhos alguém diz: está ficando doido, está ficando maluco, olha, o vovô não está pensando mais nada direito. Mas a promessa de Deus é que, assim como Moisés, quando viu os amalequitas sendo e perseguindo Israel, Moisés sonhou com a vitória. Ele mandou Josué enfrentá-los lá no campo de batalha,
Olha só, Josué, com toda a rapaziada mais nova, os jovens que profetizam, os jovens que têm visões, vão lá para a batalha. Mas Moisés subiu no cume do monte, e ele levou 2 velhos com ele, Arão e Hur, mais novo, mas já eram velhos também. Moisés nessas alturas tinha 80 e poucos anos. Diz a Bíblia que Moisés começou a interceder. Quando Moisés baixava a mão, Josué e o exército perdia. Quando Moisés levantava a mão, o exército com Josué vencia a batalha. O que eu estou dizendo para você é que a vitória da tua família pode estar na tua mão. Você, vovó, você, vovô, sabe por que Deus ainda não te levou? E eu vou te revelar por que ainda não te levou. Porque é um propósito de Deus para ser realizado ainda na tua casa e na tua família. Deus ainda depende das tuas mãos levantadas. Não é ainda a mão do teu filho nem da tua filha, é a tua mão que tem que se levantar. Porque a Bíblia diz que a geração do justo será poderosa na terra. Aquele menino que está perdendo a batalha, aquela menina que está na prostituição, aquele teu filho que não quer saber de Deus, na hora em que o teu joelho cansado, fraco, talvez você não tenha nem condições mais de ficar de pé, talvez alguém arranje uma pedra para você sentar em cima, talvez alguém vai ter que segurar na tua mão, porque você já depende hoje de uma bengala. Mas eu quero dizer que os teus passos são os passos de Deus, as tuas mãos são as mãos de Deus, o teu choro move o coração de Deus. Diga: Senhor, derrama o teu Espírito sobre a vida de cada idoso, sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Renova, restaura, enche do poder do teu Espírito Santo. E aí eu não posso deixar de falar do outro idoso, chamado Simeão. Se você ler Lucas capítulo 2, verso 27 a 30, a Bíblia não fala na idade dele, mas a Bíblia dá a entender que também ele já era idoso, um ancião. Mas a Bíblia diz que ele, no verso 27, movido pelo Espírito Santo, ele também foi ao templo. Olha só, 2 idosos. A Bíblia não menciona que outra pessoa de outra idade foi ao templo para esperar Jesus. Mas a Bíblia diz que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, verso 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os que têm mais de 60 anos, levante as suas mãos. Tem mais de 60 anos, levante a mão. Diga: Senhor, eu quero ser um velho cheio do teu Espírito. Eu quero ser um idoso cheio do teu Espírito. Eu quero ver o que as outras gerações não estão vendo. Eu quero fazer coisas extraordinárias na minha geração. Eu sei que o Senhor vai realizar e vai fazer. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus, pelo seu propósito, seu desígnio, só usa de acordo com aquela faixa etária. Há propósitos em que Deus usou crianças, em que Deus usou jovens. Mas vá para a Bíblia, a quantidade de idosos que Deus usou, não para renovar um propósito, mas para começar um propósito. Deus usou Abraão. Abraão tinha 75 anos, Sara 65, e para complicar, o menino, fruto da promessa, só nasceu quando Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. E com 90 anos voltou a renovação do útero, voltou a ovulação,
Eu quero dizer uma coisa a você, que a tua idade não é limite para Deus iniciar coisas novas que Ele quer fazer na sua vida. Cheio do Espírito Santo, hoje, com 80 anos, você pode fazer coisas que não fez quando tinha 40 anos. Deus chamou Moisés, ele cresce, se desenvolve, príncipe do Egito, com 40 anos, ele se adianta, mata uma pessoa, foge para o deserto com medo de morrer, de ser denunciado. Ele passa 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, ele está com 80 anos. Deus vem com Moisés e diz: tu vais ser o libertador do povo. Ele diz: Senhor, eu não sei falar. Ficou gago no deserto, desaprendeu toda a cultura. Mas eu quero profetizar para você: Deus quer te usar. Se você está vivo, Deus quer te usar. Fale isso para o seu irmão. Se você está vivo, com artrose, com artrite, bico de papagaio, se você não fala mais direito, se você anda só numa perna, se o joelho não funciona, mas Deus te quer aqui na terra, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu aceitei Jesus agora com 70 anos, eu quero ser pregador. Você vai pregar a palavra de Deus. Comece a pregar a palavra de Deus. Deus promete ao idoso sustento e presença constante dele. Isaías 46, verso 4. Mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levantarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. O eu aqui não é seu, o eu aqui é de Deus. Deus vai te carregar, Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar. Hoje eu quero orar pela renovação de Deus na tua vida. Aleluia. Salmo 37, verso 25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Deuteronômio 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Se você ler novamente o Salmo 71, verso 9, que eu li no início, eu creio que foi Davi, o Davi que luta com o gigante, que derrotou Golias, o Davi que chegou na velhice, precisava de ajuda para se levantar da cama. Ei, meu irmão, escute uma coisa: a velhice não é algo para você ter vergonha, mas é você reconhecer as tuas próprias fraquezas. O próprio Davi, matador de gigantes, mas agora ele reconhece que tem que ser carregado. Assim como uma criancinha que nasce e aprende a andar, o idoso é o processo do desaprender para confiar mais em Deus. E Davi diz no Salmo 71, verso 9: não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Deus promete renovar as nossas forças, e essa promessa é para o idoso, e Deus fala de maneira muito direta. Isaías 40, verso 29 a 31, ele diz: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.
Está ali o pastor Antônio sentado com a Val. Estava lá embaixo conversando com eles. Ele estava me dizendo: pastor, estou com um estente no coração, uma das veias está se recuperando. Ele quer descansar. Aí eu disse para ele: não sei se você vai conseguir. Por quê? Porque é um clamor de Deus dentro da alma deles de fazer a obra. Quase 3 vezes na semana eles saem daqui de Marituba e vão para Castanhal. Já estão lá quase 5 anos cuidando da igreja. Ele já com 60 e poucos anos. Mas nós temos jovens aqui que não têm o mesmo vigor, que não têm a mesma coragem, que não têm a mesma capacidade. Porque a força, a renovação, ela é dada por Deus. Diga: Senhor, renova minhas forças. Sabe qual é uma outra promessa para vocês, idosos? Frutificação, vitalidade na velhice. Salmo 92, verso 14 e 15. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para proclamar o que é reto. E Jesus está dizendo isso para você. Profetize para a sua vida. Diga: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para proclamar que o Senhor é reto, que o Senhor é reto. João 15, verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão os meus discípulos. Uma coisa que muitos idosos perguntam: quantos anos eu vou viver? Chegar aos 60 e agora, pastor, quantos anos eu vou viver? A missão Caleb, nós temos desafiado os pastores e dirigentes a darem uma medalha a partir dos 60 anos. E a partir dos 60 anos eu quero ganhar minha medalha. E eu já disse para Deus: Deus, me dá pelo menos 30 medalhinhas. A minha avó chegou aos 105 anos, até os 100 anos. A minha avó foi esquecendo a partir dos 100, até os 100, ela tinha uma mente maravilhosa. A partir dos 100, foi pifando. E o médico disse: olha, ela não tem doença nenhuma. E a minha tia que cuidava dela, a tia Zulena, perguntava: e como é que ela vai morrer? Como vai ser? Aí o médico disse: olha, ela não tem doença nenhuma, ela não tem problema no coração, ela não é diabética, ela não tem doença nenhuma. E a minha tia se preocupava, porque a mente estava findando. E a minha tia perguntava: como vai ser? Aí o médico disse: ela vai se apagando, se apagando. E assim foi acontecendo com a minha avó. Das últimas vezes que eu fui lá, ela já não lembrava mais de quase ninguém. Mas se a gente dissesse: vovó, vamos orar, você sabe o que ela se lembrava? De Jesus. E ela falava línguas estranhas até os últimos momentos da sua vida. Ela dizia assim: eu quero ir para o céu, eu não tenho mais nenhum amigo, porque quem tem 105 anos, já foi todo mundo, né? A galera já foi. E ela chamava os amigos de infância, e às vezes os meninos até não diziam que tinha morrido, porque ela queria reviver tudo de novo. Então o médico disse: olha, quando ela perguntar pelo marido dela, disse que ele está voltando, entre no teatro com ela, porque para ela ninguém tinha morrido. Ela dava às vezes uma repaginada,
ou o HD voltava lá na infância. Ela nem lembrava do meu tio Emmanuel que tinha morrido. E nas vezes anteriores, quando ela perguntava pelo Emmanuel, eles falavam, não, ele morreu. Ela chorava, revivia tudo aquilo. Mas é interessante, como ela dizia, eu quero ir para o céu, Jesus está me aguardando, Jesus está voltando, eu quero ir para o céu. E ela falava em línguas estranhas. Ela foi uma das fundadoras da igreja em Augusto Correia. E através da minha avó, meu pai, meus tios e toda a geração até chegar em mim. E se eu sou pastor, começou com ela, com aquela semente. Eu quero profetizar para você. Eu não sei quantas medalhas você ainda vai ganhar. Eu não sei quantos anos ainda você tem pela frente. Mas não se preocupe com isso. Jeremias 29:11 diz: conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes uma esperança. Romanos 15, verso 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Salmo 37, verso 37, escute, diz assim: observe o homem íntegro e considere o justo, há um futuro para o homem de paz. Meus irmãos da fase idosa, eu quero dar um conselho para vocês, porque cada faixa etária tem os seus desafios. Tem. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem, quando você é casado, cada faixa etária tem os seus desafios. E a terceira idade tem muitos abandonos. Eu cuidei bem dos meus 2 filhos, já estou com 5 netos. Estou orando para que eles não esqueçam da gente. Muitos idosos abandonados. Eu falei para os pastores, visitem os idosos. Tem muitos irmãos em casa, sofrendo abuso espiritual, que não podem vir à igreja, porque estão numa casa onde os filhos não servem a Deus. E o irmão está isolado, sem vir para a igreja, sem buscar a presença de Deus. O idoso tem o desafio da própria doença, da própria degeneração, da luz que vai se apagando. Cada um tem a sua realidade, como eu falei, da minha avó. Mas o processo pode vir antes. Eu estou todo bichado. Cheguei aqui com 90 quilos. Me descuidei da saúde. Estou com 110. O médico diz, quer viver? Cuida da saúde. Hoje eu e a Thelma foi o nosso primeiro dia de academia. Vocês vão me ver fininho aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que se não tiver no plano e no propósito de Deus, pode morrer fazendo academia e você não chega lá. Mas o que eu quero dizer para você é, nos teus desafios como idoso, leia Lamentações capítulo 3, verso 1, 22, escrito por um profeta idoso chamado Jeremias. Ninguém aqui sofreu mais do que Jeremias. Primeiro já foi chamado profeta para trazer o juízo para Israel, para profetizar o juízo para Israel. Israel todo foi destruído, foi quebrado. Mas no meio daquela angústia em que tudo estava desmoronando, e o profeta que profetizou o juízo foi rejeitado, ele morre rejeitado. Mas ele diz assim, Lamentações capítulo 3, verso 21 e 22, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, as misericórdias
misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Todo mundo pode te abandonar, todo mundo pode esquecer de você, mas mantenha vivo na tua memória que a misericórdia do Senhor na tua vida é para sempre. E eu quero terminar orando com vocês. Pai eterno, quero te louvar, Senhor, nessa noite, glorificar o teu nome, Senhor, por esse momento tão especial, por esse congresso tão lindo, Senhor, da Missão Caleb, Senhor. A missão com idosos aqui da nossa igreja. Aquele, Senhor, que tem dedicado suas vidas, Senhor, no teu trabalho, Senhor, fazendo a tua obra. Oh Deus querido, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre eles, assim como diz lá a tua palavra, Senhor, que tudo vá bem na vida deles, em todas as áreas, Senhor. Oh Deus, nos seus lares, nas suas famílias, com seus filhos, com esposo, com esposa, Senhor. Ah, Deus, nas suas aposentadorias, Senhor, nas suas pensões, ó Deus, abençoa, meu Deus, os teus filhos e dá saúde a cada um deles, Senhor. Fortalece os seus ossos, seus músculos, sua mente, Senhor. Tira as dores, Senhor. Tira as inflamações, ó Deus. Tira, Senhor, as enfermidades, Pai. Que eles tenham saúde, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.